Então, para mim, o posicionamento é você plugar todos os seus pontos de vitória dentro daquilo que você está fazendo. Porque não é uma transição de carreira, é uma evolução. Nós estamos em constante evolução. Cada um tem uma função aqui na Terra. E se você não coloca para fora aquilo que só você tem, você está sendo egoísta e atrapalhando a evolução. Nós carregamos o DNA de Deus, o DNA do céu. Cada um que está aqui é capaz de trazer as palavras dos céus para a Terra. Só que para isso você precisa ter uma ação, você precisa ter uma atitude. Você quer o quê? Você quer trilhar esse caminho sozinho ou você quer trilhar o caminho com alguém que já sabe o que funciona? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Mentor Podcast. Hoje eu tenho uma presença incrível aqui, uma pessoa que já pôde ajudar várias pessoas próximas a mim e que vai ajudar muitos de vocês que buscam construir um método mais claro. Sei que boa parte de quem nos ouve aqui já tem ou deseja criar o programa de mentoria, então vai ser um grande prazer conversar com essa monstra, Mari Coelho. Obrigada, Léo, pelo convite. Obrigado por estar aqui. Obrigado vai ser um você prazer pela presença. Poder contribuir um pouco com o meu conhecimento. Muito bom. Mari, vamos junto. Mari, vamos lá. Primeira coisa, já quero começar com tudo, tá? Bora. No seu livro, que depois você vai falar sobre ele, você fala que o seu conhecimento, ele só tem valor para quem precisa dele. Me conta um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Eu sou uma professora de matemática que escreve poesia, isso é muito importante. Normal, tranquilo. Super normal. Super comum. Só que hoje eu tenho uma empresa que a gente transforma o conhecimento das pessoas em produtos. São livros, apostilas e metodologias, certo? Legal. Então tá. Dei aula há 17 anos. Todos os dias eu fazia um livro. Só que eu tava no lugar errado. Tá. E oferecendo para as pessoas erradas. Legal. Quando eu fui em um lugar onde as pessoas falam, nossa, você faz um livro, você consegue fazer, você consegue escrever? Escreve para mim. E eu fiz isso em poucos dias. Tá. E a pessoa falou, meu, que incrível. Eu falei, então tá. O problema não é o que eu sei fazer. É o que eu faço com aquilo que eu sei fazer. Então, Legal. quando eu direciono o meu talento em prol de quem precisa de fato dele, aí eu sou bem remunerada por isso. Legal. No lugar errado, as pessoas vão me pagar nada. Porque elas não estão enxergando o valor daquilo que eu entrego. Muito bom. Faz sentido? Faz todo sentido. E olhando para pessoas que desejam iniciar esse movimento, é muito comum aquela tal síndrome do impostor, né? Às vezes a pessoa tem 20 anos de jornada, 30 anos de jornada, é referência na cidade, na região dela, mas ela sente que ela não está pronta. O que você consegue trazer para que essa pessoa que sente que não está pronta, mas que várias pessoas no entorno já disseram que tá, né? Várias pessoas já pedem dica. Como que essa pessoa consegue destravar disso? O que acontece? Nós somos seres dinâmicos, tá? Então, estamos sempre evoluindo, né? Senão você ficou para trás, mas o ideal é isso. Então, cada dia que passa, eu tô melhor. Então, pensa que a Mari do futuro aprovando o que a Mari do passado fez. É lógico que eu sempre vou achar que eu preciso de mais. Eu nunca vou gostar. Então, por isso que a pessoa acha que ela não tá pronta. Porque ela já melhorou daquilo que ela sabe. Então, ela acredita que ela tem que buscar mais para conseguir ensinar. Só que não. Quando você ensina para alguém, você não tá ensinando para alguém que tem o seu conhecimento. Você tá ensinando para alguém que não sabe aquilo que para você é fácil. Sim. Porque é muito natural pra gente ser bom naquilo que a gente tem talento. Só que quando você vai colocar isso pro mundo, as pessoas se espantam, as pessoas ficam admiradas, porque elas não têm aquele conhecimento. Sim. E pra você sempre vai ser simples. E aí a gente tem um paralelo. O que acontece? Nós temos uma crença que só tem valor aquilo que dá trabalho, que sangra ou arranca pedaço. Tá? Se não, não valeu. E aí o que ela sabe fazer é fácil pra ela. E ela fala, mas peraí, como assim eu vou vender o que eu sei? Não tem aquela crença? Você tem que cobrar mais caro para aquilo que te dá mais trabalho. Por quê? Eu vou cobrar mais caro para aquilo que eu sou melhor. Se eu vou ter menos trabalho para isso, o problema é meu. Eu que vivi anos para isso não me dar trabalho. Se eu faço algo em 15 minutos, que bom, porque eu tive 20 anos de experiência para fazer em 15 minutos. Então, daí, ela tem um choque que nem ela percebe. É um inconsciente. Então, por isso que ela tem a síndrome. Por isso que ela acha que ela não é boa. Porque ela tá sempre julgando com um sarrafo mais alto aquilo que já passou. Faz sentido? Boa, total. Eu falo que a pessoa que tem um know-how, ela já investiu, né? Como se ela tivesse uma clínica, que ela investiu dezenas de milhões de reais. Se ela vai abrir a porta ou não, eu não sei, mas ela já pagou o preço, né? Não importa o que ela vai fazer. E aí isso nos traz a algo que eu vejo você falar, que não importa o que você sabe, mas é muito sobre o que você faz com aquilo que você sabe, né? Me conta um pouco mais. Todo mundo tem muito conhecimento, tá? A gente nasce com, só pra você ter uma noção, nós nascemos com 23 pares de cromossomos. Em apenas um deles, temos unidades de medidas o suficiente para fazer mais de 8.000 livros. O bebê nasceu.
Por quê? Você já nasce com informação genética no seu DNA. Sim. Aí, conforme você vai vivendo, você vai adquirindo mais e mais. Então, pensa que dentro de você tem quase que um universo ilimitado de conhecimento, Sim. tá? Só que o seu conhecimento, ele só é acessado conforme a necessidade. Uhum. Quando eu te faço uma pergunta, parece que você vai assim... "Brrr", e me responde. Cria esse caminho neural. Então, quando eu falo que não é sobre o que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe, é que se você não cria essa organização, o outro não vai te pagar. Uhum. Porque o que acontece? Quando a pessoa compra alguém, ela compra a experiência da pessoa, tá? Sim. Só que se ela não organiza num passo a passo rumo a um resultado, ela não deixa palpável. Ninguém vai Sim. pagar muito caro por horas com alguém. Uhum, A pessoa uhum, tem que saber uhum. o que perguntar. E normalmente as pessoas não sabem perguntar. Total. Então pensa que você que tem que criar aquilo que o outro quer. Aquela ponte entre o ponto A e o ponto B, né? Exatamente. Então você que tem que criar a solução. Você não Uhum. tem que chegar na pessoa com a ideia, você tem que chegar com a solução. Aí Tá. eu acho que você deveria fazer tal coisa, não. Eu faço assim e eu faço pra Uhum. você. Então é nesse formato. E aí depende muito de como que eu posso dizer? Do seu estilo, tá? Eu percebo que a gente acaba atraindo pessoas que são muito parecidas com a gente. Total. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente acelerada, sem Sério? paciência. Não tinha percebido. Imagina. Eu sou acelerada, sem paciência, eu sou prática. Então, tudo que eu faço é prático. Sim. Eu posso fazer um método em um ano, em um mês ou em um dia. O que eu Uhum. prefiro? Em um dia. E se eu puder fazer em 15 minutos, melhor ainda. Se eu vou pagar 1 milhão, não faz diferença. Se aquilo vai entregar o resultado que eu quero, pra mim é o suficiente. Então, no meu produto, eu entrego resultado, porque é isso que eu vejo quando eu compro algo nas pessoas. Sim, total. Então, a primeira coisa é entender como que é o seu perfil. O que você vende? Você vende resultado, você vende experiência, você vende produto, você vende relacionamento, você vende acesso. Legal. É muito importante ter essa noção. Porque na hora de você empacotar o seu produto, você sabe que quando o calo apertar, onde que você tem que colocar a sua energia. Sim. E hoje em dia é muito doido porque as pessoas, elas tendem a buscar, eu não vou nem falar modelar, eu falo quase que copiar, né, outras se inspirar, pessoas né? e se inspirar meio copiar, né? Se inspirar. Só que eu vejo muitas pessoas copiando pessoas que não tem nada a ver com o perfil dela, entendeu? Ela é super prática e ela tá copiando a outra que é mais, pô, sensorial, experiência, e vira uma salada de fruta, E aí, né? vou dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com o que eu faço hoje, foi muito um período ali que eu tava buscando, né, fazer uma coisa diferente, mas eu não busquei uma nova profissão. Eu falei assim, o que eu sei fazer? Eu sou muito boa ensinando, eu sou uma pessoa prática, eu sei escrever, eu sou uma pessoa que eu consigo organizar as ideias. Eu dei aula de matemática, 17 anos. 17? 17 anos. Caramba. Então, assim, eu sou muito boa com pessoas. Então, tá, dentro disso, onde que esse conhecimento vai, entendeu? Então, eu sei fazer tudo isso. Eu sou uma boa comunicadora, eu sou boa pra ensinar, eu sou boa pra me conectar com as pessoas, eu consigo organizar as ideias, mas isso aqui, ninguém compra isso. Você compra, nossa, que legal, a Mari se comunica bem. Nossa, que Sim. incrível, ela escreve. Não. Então tá, então dentro disso, como que eu posso ajudar as pessoas? Daí eu vou pro produto. Então eu posso criar treinamentos, eu posso criar materiais, eu posso criar formações, eu posso ministrar palestra, eu posso ajudar outras pessoas a fazer palestras. Porque quanto mais você gera resultado no outro, mais resultado você tem pra você. Sim. Então, o que você sabe fazer que, quando você direciona pro outro, muda a vida dele? Legal. Essa que é a sacada, entendeu? Sim, total. E aí não é sobre copiar, é sobre a sua essência. Porque se você ficar querendo ser a cópia de alguém que deu certo, você vai se frustrar. Sim. Você não é igual a ele, você não teve a história dele, você não teve a visão dele. Sim. A gente não consegue. Já é difícil ser a gente mesmo. Imagina se tiver que fingir ser alguém. Sim. Então as pessoas vão gostar de você e não gostar pelo mesmo motivo, por você ser você. Já que é assim, Fato. você é do meu Sim, jeito, né? sem Não dúvida. desrespeitando ninguém, claro, né, gente? Por favor. Porque senão, é o meu jeitão. Então, mas pior que assim também dá certo. Ô Mari, e dentro dessa salada de fruta que é a nossa cabeça, né? Nossa jornada, o know-how e tudo que a gente passou. Agora vem uma pergunta que vai ser quase aula, né? Como construir um método a partir disso? Tá, ótima pergunta. Sempre que eu vou construir um método, primeira coisa, eu acho que é importante eu explicar o que é método. Tá As bom. pessoas não sabem, tá? As pessoas confundem método com metodologia científica. Elas Legal. acreditam que um método você precisa de um estudo aprofundado. Não, isso você faz na faculdade, você vai fazer seu TCC, seu doutorado, seu mestrado. Sim. Não. Método é algo simples, tá? Método é o caminho para uma meta. Eu tenho uma meta, eu tenho um caminho que me leva até lá, e o conjunto disso é um método. Legal. E na minha definição, método é o mínimo necessário para eu ter o máximo de resultado.
Imagina que eu chegasse assim e falasse, nossa, Léo, pra você fazer o seu método, você precisa dar aula há 17 anos. Você fala, ai, Mari, legal, foi muito bom Melhor estar com continuar do você. jeito que tá, né? Você não vai querer. Então, você quer comprar os meus Sim. erros e os meus acertos nesses 17 anos. Uhum, Certo? uhum, Então, tá. total. Então, o método é isso. É o que eu consigo fazer Uhum, dentro da minha experiência. Então, tá. tá Se bom. método é o caminho para uma meta, o meu método é o caminho que eu trilhei para um resultado que eu já conquistei. Uhum. Aí a gente já vê as pessoas errando. Elas querem criar um método de algo que elas nunca fizeram. Mas como é? Eu queria entender como é que faz isso. Ela tá explorando e querendo direcionar ao mesmo tempo, não funciona. Sim. Então, tá. Dito isso, eu tenho 3 coisas para criar um método, tá? A primeira delas, eu tenho que ter um destino. Tá bom. Ao final, a pessoa vai saber fazer o quê? Tá bom. Quer um exemplo simples? O Waze. Você abriu o Waze, incrível, leva a gente para qualquer lugar do mundo, às vezes dá uma errada, mas não entendi que não. Você abriu lá, a primeira coisa que ele pergunta é, para onde? Para onde você vai? Se você não coloca, ele vai ficar Uhum. não vai ser útil. Não vai ter utilidade nenhuma, né? Nenhuma. Então você tem que colocar o seu destino. O que você quer gerar? Aí depende muito do produto. É um livro? Qual mensagem? É um curso? Qual transformação? É Tá uma bom. imersão? Qual habilidade? Por aí vai. Então, qual que é o seu destino? O que você quer gerar no outro? Qual que é o ponto B? Uhum, Legal. Quando você define um destino, lembra que eu falei do cérebro? uhum. É como se você criasse um caminho no seu cérebro. Então tá, Sim. Léo, pra isso, o que eu tenho que fazer? E aí eu vou criar o caminho, tá? Tá bom. O caminho, ele tem 3 características e a gente ainda pode continuar comparando o Waze, porque quando você coloca pra onde você vai, o Waze, ele te dá um caminho. Sim. Ele tem 3 características. A primeira delas, ele tem que ter um passo a passo. Tá bom. Mas isso é óbvio? Não, não é. Só que o passo a passo, ele não é necessariamente fixo. Ele tem uma ordem de execução, mas ele precisa ser flexível. Sim. Porque se você precisar sair da rota, você tem que saber recalcular a rota. Uhum, uhum. Se você entrar em outro momento, você tem que saber que você começou o passo 3 primeiro. Sim. Se ele não for flexível, você trava o processo. Sim. Tá? A segunda característica, tem que ter clareza dos obstáculos. Eu contratei você, você tá me dando um caminho. Você tem que falar, Mari, você vai sentir isso, você vai passar por isso, vai acontecer Legal. isso, você vai querer desistir. Você tem que me dar clareza. Porque se você não me dá clareza, eu vou perder a confiança em você. Muitas pessoas criam produtos e não falam para as pessoas dos problemas daqueles produtos. As pessoas não entendem que, principalmente falando agora do nosso mercado, Uhum. mentoria, ser mentor é muito sobre ser líder também, né? De dar esse suporte, transmitir visão e conduzir no E falar, percurso. poxa, você vai se sentir assim, mas é normal. Sim. Tem hora que você vai receber um não e tá tudo bem. Na verdade, você vai receber 100. E tá tudo certo, faz parte, entendeu? Sim. E por aí vai. Então, é clareza dos obstáculos. Isso não quer dizer que é algo ruim, é clareza, ó. Sim. É aqui, tá? E terceira característica do caminho, micro resultado. Anota essa palavra, tá? Por quê? Para eu aceitar caminhar com alguém, eu tenho que entender que tá valendo a pena. Eu não vou ficar com um ano com a pessoa se no primeiro mês nada me aconteceu. Uhum, uhum. 2 meses nada aconteceu, 3 meses nada aconteceu, para. Sim. A gente precisa sentir aquele check no cérebro, sabe? Tá indo, né? Não, tá. Só continuar. Bora, tá acontecendo. Só que esse que é o ponto. Quem dá o check é o dono do método, é o mentor. Sim. Porque a pessoa que está assistindo, ela não tem essa noção. Sim. Ela aprendeu 500 Ela não coisas. sabe que ela avançou, né? Ela Que não aquilo é um avançou. avanço. Exato. Então, é o mentor, no caso, né, que tem que Sim. dar. Legal. Então, eu tenho o destino, tenho o caminho com as 3 características, e aí Uhum. eu vou para a parte mais importante do método. Sabe qual que é? A rota. Tá. Quando que eu uso a rota no Waze? Eu vou lá, estou no Rio de Janeiro. Por favor, cariocas, me amem. Estou no Rio de Janeiro, eu vou lá e vou colocar rota. Acho que eu vou testar um caminho Tanto novo. faz, né? Vamos. Não vou. Sim, Por quê? Porque é um ambiente que eu não conheço. sim, Eu brinco, né, com o Rio de Janeiro, mas isso é em todos os lugares. sim. Você só vai clicar em rota quando você já foi várias vezes naquele destino e passou Sim. por aquele caminho muitas Você vezes. sabe que tem várias Aí você opções. fica maior que a ferramenta e você fala, Aham. vou usar aqui só para ver o radar. Ou seja, o que é a rota? A rota é a sua experiência no caminho. Uhum. O que você vende, Léo? A sua rota. É o que você fez para chegar até aqui, Uhum, o que uhum. você faz para manter o seu resultado e o que você faria de diferente antes com o conhecimento que você tem hoje. É isso que você vende. Mas Sim. você organiza ela num passo a passo, rumo a um resultado para deixar palpável. Legal. Porque se a pessoa consegue te levar para casa, ela paga mais caro por aquilo que você oferece. Muito bom. Faz sentido? Total. E qual que é a importância de uma... deixa eu formular melhor a pergunta. Qual é a importância e como formatar uma narrativa para conseguir transmitir isso, entendeu? Perfeito, perfeito. Tá. Aí isso é um outro ponto. Legal, eu tenho um método, eu entendi que o meu produto resolve alguma coisa Uhum. e a gente também tem que entender que existe uma diferença entre utilidade e utilização. Tá bom.
Muitas vezes eu crio um produto para uma utilidade, mas ele tem várias utilizações, Uhum. tá? Então eu criei um produto para, sei lá, para que alguém leia, alguém se conecte, alguém, sei lá, registre meu conhecimento. Mas você pode, a utilização que você vai ter com ele vai ser para você captar cliente, para você Uhum. palestrar. A Uhum. narrativa, ela é pautada em cima da utilização, Tá. não da Legal. utilidade, tá? Legal. Então eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, não existia o que eu faço hoje. Uhum. Ninguém gastava dinheiro fazendo apostila. Na Sim. verdade, ninguém nem tinha apostila. E aí começa a Mari, do nada, eu criei um conceito de método que ninguém falava. Eu criei um modelo de fazer livro que ninguém fazia. E Uhum. fui levantando minha bandeira, acreditava. Legal. Então, como que eu vendia? Você acha que alguém... Eu tive que educar o mercado. Então, eu chegava assim... Normalmente as pessoas me procuravam, tá? Eu tinha um Sim. modelo de servir primeiro. Eu posso até falar Sim. disso depois. Então chega, nossa, Mari, que legal o seu trabalho, me explica mais. Eu não explicava o meu trabalho. Eu fazia você entender que você precisava dele. Falava, Léo, o Uhum. que você faz? Ah, Mari, eu dou imersão, legal. Quantos dias? 3? Poxa, bacana, né? Quantos alunos você já teve? Ah, Mari, já tive mais de 500, legal. E quando acaba a imersão, o que acontece? O que eles levam embora? Como assim, Mari? O que eles levam embora? Eu falei, não, só pra entender. O que eles levam embora? A Nada. cabeça. Eu falei, então, eu sou a pessoa que faz os seus alunos levarem você pra casa. Legal. Ah, entendi. Então, a narrativa, ela é pautada em cima da utilização. Uhum. E aí depende muito. Eu tenho uma outra narrativa que eu falo, que é pra explicar, né, o que eu faço, que eu falo que é assim, quando eu chego numa roda, né, e eu quero, Uhum. sei Uhum. lá, fazer um mini pitch, eu falo, você sabia que a gente fala uma média de 20 mil palavras por dia? Do nada, né? Eu falo, a página de um livro tem 300 palavras. Ou seja, a cada 3 dias você fala um livro de 200 páginas. Oh, louco! Eu falei, pois você já tá com mais de 30 anos e não fez nenhum, né? Mas calma, eu te entendo, sabe por quê? Você fala de maneira desordenada. É como se cada um de nós fosse o Google. Tem tudo, mas se eu não perguntar, eu não encontro nada. Sim. Meu trabalho é criar uma linha de raciocínio lógica dentro do seu conhecimento, para Legal. transformar ele em um livro, uma apostila. Então a narrativa para mim é você fazer o cliente entender o que você faz. É você Sim. educar o seu cliente, tipo o Polishop, sabe? Você tá aqui, ó, você tá aqui em casa, ó, vamos usar. Quem Nem não precisa? sabia o que era esse negócio Eu aqui, nem mas sabia, agora eu assim, preciso, a pessoa né? nem sabia que eu gostava de feijão, agora eu quero ter uma máquina só pra fazer feijão. Então eu vejo muito que a narrativa ela tá ligada nisso. Você entende o que o outro precisa Sim. e você faz uma explicação de como o seu produto vai ser importante Tá. para ele. E agora vamos continuar essa linha de raciocínio. Olhando agora para a construção do seu posicionamento, da sua marca pessoal, atrelada a tudo isso. Qual a relação? Eu acredito que a gente tem que defender uma bandeira, tá? Tá bom. Muitas vezes você pode até mudar o nome, mas você não pode mudar a sua linha. Tá. Vamos lá. Eu respiro educação. Eu dei Uhum. aula há 17 anos, sou formada em matemática, pedagogia e psicopedagogia. Tem como. Só que olha que engraçado. Eu fiquei a vida inteira achando que eu não gostava de dar aula. Depois eu entendi que eu só não gostava de ensinar matemática. Tá. Porque não tem como você ficar muito tempo fazendo algo que você não gosta. Não era o que eu fazia, era o formato que eu Sim. fazia. Então isso também é importante. Sim. Então tá. Aí eu vou criar uma nova empresa. Você concorda que a minha habilidade, poxa, de organizar, de contar histórias, ela pode ser utilizada em várias frentes? Uhum. Várias coisas. Uhum. Eu poderia ter uma empresa de jardinagem. Eu poderia chegar e Sim. contar histórias de famílias. Poderia fazer várias coisas. Sim. Só que aí eu escrevo poesia. Daí você vai vendo. Ó, dentro do meu posicionamento, o que faz sentido eu ter? Poxa, eu escrevo. Aí tá. Aí eu falei, então tá. Então eu vou me posicionar como especialista em método. Por quê? Na escola, eu abri a cabeça do aluno para colocar o conteúdo ali dentro. Hoje eu abro para tirar. Eu só inverti a seta. Logo, eu coloco 17 anos de experiência numa nova empresa. Sim. Então, para mim, o posicionamento é você plugar todos os seus pontos de vitória dentro daquilo que você está fazendo. Porque não é uma transição de carreira, é uma evolução. Nós estamos em constante evolução. Então, você precisa ter essa sacada. Teve a esposa de um amigo meu, ela é médica e ela é especialista em criar materiais mentais sobre neurociência. Tá. Cara, ela é muito boa, ela deve ter mais de 10 mil alunos, tá? Caramba. E aí ela foi ministrar sua primeira palestra para professor e pedagogo. Perdão, professor e psicólogo. Eles, caramba, você é muito boa na didática e tal. Você pode ensinar a gente a ensinar? E aí, né, o marido dela veio falar comigo, Mari, a gente vai criar um produto para ensinar. O que você acha? Eu falei assim, furada. Tipo, como assim, Mari? Eu falei, ela não é professora. Professor é crítico. Ele vai arrumar defeito para entender que tem alguém ganhando mais dinheiro do que ele. Ela não tem na narrativa dela algo que vai impulsionar esse posicionamento. Uhum.
Eu falei, mas calma que tem solução. Eu falei o quê? Eu falei, em vez dela ensinar a ensinar, ela vai ensinar como transformar o conteúdo de maneira lúdica por meio de desenhos. Por quê? Porque ela é uma médica, ela já vendeu mais de 10 mil desenhos, e aí Uhum, sim, eu quero aprender a ser mais lúdica com uma médica que desenha, mas eu não uhum. quero aprender a ensinar com uma médica que nunca deu aula. Tá. Entende a diferença? Entendo, e isso acaba levando até para um público que possivelmente é mais pagador também, né? Exato. Então, esse ajuste no posicionamento, que também está muito ligado à sua comunicação, à sua narrativa, ao seu método, Uhum, por isso que é a sua essência, por isso que eu não copio alguém. uhum, Porque uhum. senão vai ser muito difícil para mim conectar esses pontos, sabe? Sim, É total. muito difícil. Total, porque cada um é único, né? Cada um é único. Agora, quando eu entendo esses pontos, parece que tudo que eu fiz a minha vida inteira faz sentido e a minha fala tem que ser alinhada. Então, o tempo todo, tudo que eu falo, eu preciso mostrar que é muito melhor você comprar um livro de uma professora de matemática do Uhum, que de alguém que fez jornalismo. Porque eu sou prática, eu sou rápida, eu sou direta, eu sou sim, objetiva. Você quer o quê? Esperar 10 anos para fazer o seu livro? Ou você quer fazer ele em 2 meses? Entende? sim. Então, a comunicação é sempre voltada para isso. E por isso que a gente vai atrair pessoas que se E, conectam e mais. pelo que eu vi, Mari, você também teve um processo, não de transição, de evolução. Porque esse termo é novo. É, quando você estava indo para um caminho de ensinar sobre didática e depois fazer essa evolução para formatação de método. É. E só pegando o gancho, Uhum. e eu vejo justamente isso, que tem muitas pessoas que têm algo muito bom, mas, cara, tá com o envelope errado, sabe? Sim. Porque o que acontece? A gente precisa comunicar de um jeito que as pessoas entendam. Quando eu comecei, livros, apostilas, plano de ensino e tal. De fato, a minha especialidade é ensinar. Se você me der qualquer conteúdo de qualquer pessoa, eu consigo ensinar de um jeito que todo mundo entenda. Uhum, É bizarro, tá? Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu aham, tenho essa facilidade, eu consigo explicar, eu consigo simplificar. É um legal. talento, eu consigo Sim. fazer isso. E outra coisa muito importante, tá, gente? Vocês têm que falar do seu talento com gosto, porque a pessoa, não, porque eu acho que eu sou boa. Não, você é bom, e assume logo isso. Então é um talento. Só que quem acorda, primeiro que ninguém. O método já não é uma coisa que as pessoas acordam, né? Mas quem acorda? Nossa, que vontade de ensinar melhor as pessoas hoje. Nossa, acordei querendo aprender didática. Nossa, que conteúdo interessante. Não, a gente tá indo pra esse caminho, tá? As Sim, pessoas vão sim, querer. sim, sim. Mas lá, Era tipo, não. que vontade de estudar filosofia, né? Que vontade de ter uma discussão É. política com alguém hoje. Então, assim, não quer. Então, o método era uma palavra que era mais entendível, Uhum, certo? uhum. Produto todo mundo precisa. Então, quando eu comecei a bater nessa tecla, no começo, mas o que é esse negócio? Mas alguém já ouviu. Ah, eu fundei um método tal, eu fundei um método tal. Era uma palavra do meio. Sim, Didática não, ninguém fala. sim. Sou É didática. Se verdade. você for procurar um livro de didática, nem tem. Uhum, uhum. Então, não é uma palavra do meio, é uma palavra Sim, muito da área escolar, não é nem de sim, educação, escolar, sim. tá? Então, o método não. Aí foi quando eu falei, poxa, eu preciso mudar isso. Não é simplesmente falar desse jeito. Foi até numa conversa com um amigo meu, a gente tava conversando assim, e ele falou, Mari, pô, isso aqui não. Ajustar. Uhum, uhum. Porque a gente também tem que entender que as pessoas que estão por perto, elas vêm pra quê? Pra agregar, mas tem que fazer sentido pra você. Sim, Quantas vezes eu escutei coisas que não faziam sentido pra mim? E aí eu não segui. sim. Se faz sentido, eu segui. A gente mesmo tava tendo uma conversa aqui antes de começar. Você falou, Mari, né, falando sobre Uhum, uhum, aplicações. Falei, poxa, faz sentido. uhum. Se não faz, não siga. Sim, Porque o conhecimento do outro vem pra complementar a sua uhum. trajetória, não pra você mudar de rota. Sim, A não ser que sua total. rota esteja muito errada, mas pode ser. Mas tem que fazer sentido, porque senão você tá seguindo o caminho do outro, chega um determinado momento você trava, porque não tem ninguém ali pra você perguntar. Sim. O que eu faço agora? O Léo não tá aqui, né? Uhum, sim. Então, essa questão do envelope também é importante, como que você vai envelopar. E aí Tá. tem que estar alinhado. Então, tudo meu estava alinhado, a narrativa alinhada, eu faço o livro, transformo seu conhecimento em produto. Mesmo Uhum, que eu quisesse continuar com a didática, poderia dar certo, mas talvez sim, para as pessoas guardarem uma palavra mais chata, né? sim. E eu vejo que um desafio, e aí puxando até um pouquinho da nossa cultura dentro da Uhum. liga, né? E olhando até para a educação empresarial, ROI. Eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade em evidenciar o ROI, o resultado, o retorno que as pessoas vão ter através do produto delas, né? Então, o que que você consegue trazer pra gente, Mari, vinculando o método com o ROI? Tipo, você fala que a pessoa ela tem vergonha de falar que fulano faturou tanto com o curso Não, dela? eu acho que a pessoa ela tem dificuldade, vou dar um exemplo, tá? Tá. Ah,
que é o que eu mais vejo quando a pessoa trabalha a parte de liderança, de mentalidade, que é algo que a gente sabe que é muito importante, pô, o líder, o empresário se desenvolver uma habilidade melhor de liderança, de gestão, mas que não é vendi tanto a mais, entendeu? Isso dá ROI, mas como criar uma narrativa, uma percepção de que isso evidencia, de que isso vai Perfeito. se tangibilizar em Aí um cai naquilo que eu resultado. falei, o que que ele vende? Resultado, experiência, produto, Tá. dinheiro, entendeu? Uhum. Então ele tá vendendo o quê? Tá. Dá pra vincular, porque uma pessoa que ela não sabe liderar, ela não vai ter um time que não vai atender cliente que vai vender. Uhum. Então é só uma questão de conectar os pontos. Sim. Tudo tá conectado, Uhum. não existe ponta solta. Você Legal. foi lá, você ensinou a vender. Mas pra Uhum. você ensinar a vender e aquilo dar certo, a pessoa tem que ter um bom produto. Sim. Entende? Aí ela tem que saber conduzir o time, Uhum. ela tem que saber se divulgar. Sim. É uma É coisa tudo liga a outra. conectado, né? Então, para o cara que tá vendendo uma liderança, tá vendendo um lado emocional, isso é de extrema importância. De extrema importância. Porque se eu acordo, eu não estou bem, como que eu vou levantar e vou trabalhar? Como que eu vou levantar e vou Sim. explicar para Eva como é que faz tal coisa? Como que eu vou pegar, atender um cliente que também não tá bem? Isso é muito importante. Que também não tá bem, que tá falando coisas que não tem nada a ver comigo, Sim. mas que talvez ali no momento eu possa ajudar. Sim. Se eu não tenho um emocional, eu não faço nada disso. Uhum. Total. Entende? Então, isso dá ROI, só que a pessoa não tá sabendo o valor do que ela faz. Aí vem um outro ponto. Será que ela não tá sabendo dar ROI ou ela não tá enxergando todo o potencial que ela tem? Legal. Porque se você não acredita que aquilo que você tem muda a vida dos outros, é lógico que você não vai enxergar o ROI. Você não tá nem acreditando em você. Uhum. Aí, se você não acredita em você, como que o outro vai acreditar? E como acreditar em você? Cada um de nós, todos nós somos pessoas incríveis, tá? Uhum. Só que o mundo só vai saber se a gente contar. Muitas pessoas buscam um propósito. Muitas. Só que sabe o que significa o propósito? A palavra propósito significa externar, colocar à vista. Você quer Legal. saber o seu propósito? Fala para o mundo que está dentro de você. Você vai falar na internet, vai falar para o seu vizinho, vai falar para qualquer pessoa. Só que qual que é o ponto? Por que que a gente não acredita? Tá? E eu também me coloco nisso porque por muitas vezes nós temos dúvida e eu acho que é muito importante falar, porque às vezes a pessoa vê você falando assim, nossa, eu queria ter essa, entendeu? Ontem a gente tava no podcast, eu fiz podcast com o Flávio ontem, né? E aí ele contou a história do almoço. Que ele tava na bicicleta e falou, cacete, eu acho que eu vendi muito caro, né? Será que vai dar ROI? Será que vai valer a pena? Então, assim, às vezes a pessoa tá ouvindo e ela se questiona, pô, tô inseguro. Cara, o Flávio também tava, né? Só vai mudando o Só vai sarrafo mudando. da coisa. Então a gente tem isso, por quê? O que que acontece? A partir do momento que você começa a duvidar de você, o que que você vai fazer? Você vai guardar o que tem aqui dentro. Uhum. Você fala assim, cara, por que que eu vou contar isso pro Léo? Isso não é tão importante. Por que Sim. que eu vou falar isso? Isso não é tão legal. E aí você vai guardando, vai retendo. Só que cada um tem uma função aqui na Terra. E se você não coloca pra fora aquilo que só você tem, você está sendo egoísta e atrapalhando a evolução. Nós carregamos o DNA de Deus, o DNA do céu. Então, cada um que tá aqui é capaz de trazer as palavras dos céus pra Terra. Só que para isso você precisa ter uma ação, você precisa ter uma atitude. E aí a gente tem dois jeitos de começar a acreditar na gente. Ou trabalhando, mesmo ali, entendendo que existe algo a ser trabalhado, ou quando alguém acredita em você. Que nem aconteceu, cara, eu te pago. Sim. Só que olha que interessante, ele pode até ter duvidado, mas quem deu o preço foi ele. Sim. Então existe um valor. Sabe quando alguém fala assim, Léo, quanto você cobra pra fazer tal coisa? E é um produto que você nunca fez. E às vezes a gente responde, nossa, eu nem imagino. Mentira, você já imaginou, você já calculou. Você só tá quieto esperando pra ver se ele fala um valor maior do que você pensou. E aí se a pessoa fala um valor menor, você fala, não, menos que isso eu não faço. Ué, mas por que você não falou então? Então, no nosso inconsciente nós acreditamos. Por quê? Onde que vem o sentido da coragem, tá? Isso é importante falar. A coragem, ela vem do latim, do termo coractium. Cor significa coração. Actium quer dizer agir sobre. Então, coragem é fazer agir o que está no coração. Legal. Então, é a sua coragem e a minha coragem. E é diferente. Se eu tô sentindo que eu quero fazer algo, mas eu ainda não consigo. É frescura, desculpa, não é frescura, tá, gente? Eu entendo que eu também passo por isso. Mas é trava, são setas, são coisas pra te impedir mesmo de atingir seu potencial. Porque imagina, Léo, se com os problemas emocionais que todo mundo tem, a gente já tá dando certo. Imagina se não tivesse trava nenhuma, a gente ia parar. Então, é pra atrasar, porque aí você começa a ajudar mais pessoas, as pessoas começam a evoluir. Pessoas evoluídas é muito mais difícil de você enganar, de você alienar, entendeu? Então, se você tem vontade de algo, cara, é porque você tem capacidade. As coisas da sua cabeça é Deus suspirando a direção no seu coração. Tem que dar valor pra sua intuição. Sabe aquela voz, nossa, acho que não tem nada a ver. Faz! Se tiver nada a ver, tá tudo bem, você tentou.
Então, é começar a entender, sabe? Por que que eu não tô acreditando em mim? Será que alguém um dia me falou algo? Tenta lembrar. Sim. Tá tudo na nossa memória, tenta lembrar. Cara, por que que eu não tô acreditando em mim? Daí vai lá, poxa, com 7 anos na escola, o professor viu e falou que eu era burro. Então tá, agora você vai lá e fala, burro é você. Eu tô aqui, ó. Burro, o quê? Ô, Mari, e tem muita gente que nos acompanha e muita gente que já faz parte, por exemplo, do meu programa da SHT Aham. e tal, que já tem muito resultado. E aí a gente cai naquela bendita questão, o bom é inimigo do ótimo. O fato da pessoa já ter um bom resultado, ela já tem um ego, né? Uhum. Isso dificulta ela se expor para um novo passo. Tá. O que que você vê que pode ajudar essa pessoa? Se todo mundo fosse capaz de fazer a seguinte pergunta: me desculpa, eu não entendi. As pessoas não teriam fim para os resultados que elas podem ter. Quando você se coloca numa função de eu quero aprender, igual você Uhum. falou pra mim, Mari, me explica tua coisa, eu falo, eu não sei se eu compreendi. Uhum, Tem gente que não tem uhum, coragem de uhum. falar isso. Sim, Principalmente se você tá gravando. total. Só que se eu não compreendo o que você tá me pedindo, como que eu vou dar a resposta que você precisa? Sim, E isso a gente tem que fazer o tempo todo. Nós somos seres em constante evolução. Cara, eu já tenho muito resultado, mas eu tenho certeza, isso não é nem 10% do que eu posso. sim. E quando eu atingir mais, também não vai ser. Porque a cada passo que eu dou, eu vou abrindo novas frentes. E se a pessoa ela não tem uma simplicidade, não é nem humildade, uma simplicidade para se colocar numa posição de aprendiz, então tá, então ele vai ser aquele dono de tudo que não tá precisando de mais nada. Então, se você não tá precisando de mais nada, vai lá viver sua vida, porque você tá aqui falando comigo. Não precisa conversar comigo, vai lá. Isso. Se você já tem No tudo, vai lá. fim das contas, eu já me conectei com muita gente, assim, sabe, ao longo desses 8 anos, conectando Uhum. na área de vendas e tal, pessoas que se colocam numa posição de, eu não preciso de mais nada. E o que eu tenho como consciência, né, isso tá até na neurociência, que é acomodação à morte, né? Então, Uhum. assim, você pode ter 10 bilhões na conta, se você tá acomodado, amigo, você tá infeliz. Como que o coração bate, Léo? Pra cima, Pulsando. pra baixo. O que que acontece quando ele Morreu. morreu? É simples. É simples, ó. Ótimo. Morreu, tá aqui, ó, numa linha reta. É isso. Então, eu não acredito que a pessoa, talvez, ela pode até achar, o ego dela pode achar que ela não precisa de mais nada. Mas se ela tivesse essa certeza, ela não estaria te contando isso. Sim. Legal. Muito Entendeu? bom. Ô Mari, uma coisa que a gente conversa muito dentro da liga é sobre aumento de ticket médio. Tá. A minha pergunta é: como aumentar a percepção de valor do seu produto? Primeira coisa, a gente precisa entender que todo mundo tem um preço máximo e um mínimo dentro de si, tá? Tá Todo bom. mundo tem. Todo mundo tem. A primeira coisa, a pessoa precisa descobrir esse valor. Esse valor se descobre sozinho e você pode aumentar ele sozinho ou alguém pode pagar e te forçar, como um Uhum. ambiente, um meio, um valor mínimo que acontece ali na liga. Ah, um valor mínimo para entrar aqui é um ticket de 60 mil. Então, a Legal. pessoa, ela criou ali uma base. Você tem que entender. Por quê? Quando você vende algo abaixo do seu valor mínimo, você sente que está sendo roubado. Uhum. Só que quando você vende algo acima do seu valor máximo, você que se sente roubando. E quando você tem essa consciência, não é que ela não quer aumentar o ticket, é que ela sente que ela tá roubando alguém. Aham. Aí a pessoa tem lá uma mentoria de 50 mil, daí chega a Mari, não, eu quero pagar assim. Não, pelo amor de Deus, Mari, não, guarda. Não, Ou traz então, mais tá um, bom, traz mais é um. isso. Pode ser Tá. 100, mas então eu vou te entregar o triplo, né? Isso, porque ela sente que ela tá roubando. Aham. Quando você tem essa consciência dos seus valores, você começa a trabalhar. Por quê? A minha meta não pode se transformar em teto. Eu tenho lá uma meta, eu quero cobrar na minha mentoria 120 mil. Minha meta, porque eu preciso da minha meta. Se eu não tenho uma meta, eu não faço nada. A gente precisa, né, mirar, lembra? Uma meta, Sim. no caminho uma meta. Só que quando eu chego no 120, eu jogo ele mais pra baixo e crio uma nova meta. Se eu paro ali, eu vou sempre colocar um teto. E eu descobri isso de uma maneira bem inusitada. Quando eu comecei a trabalhar, eu pedi pra Deus mostrar pra mim o que tava me atrapalhando de ter resultado. E ele me lembrou de uma cena. Eu era adolescente, meu pai era vendedor de carro, ele fazia de tudo pra me fazer gostar de carro. E eu nunca liguei, eu não sabia. Na época eu não sabia diferenciar um Gol de um Golf, né? Hoje é a Lamborghini da Porsche. Da evoluída, brincadeira, gente, eu já sei. Mas por muito tempo eu não sabia. E aí ele era um lançamento de uma Hilux, ele me pediu pra entrar no carro e falou: olha, filha, que legal esse carro. Eu falei, pô, isso eu gostei. E eu perguntei assim pra ele: pai, quanto que eu tenho que ganhar por mês pra comprar esse carro? Sabe o que ele me respondeu? 5 mil reais. Eu passei quase minha vida inteira ganhando 5 mil reais. Teve um ano que o governo não me pagou. Eu trabalhava em 3 lugares, meu salário era uma média de quase 12 mil. O governo não me pagou.
Ele me pagou picado de um jeito que não passou. E Que quando, doideira. e quando eu perguntei isso pra Deus, eu falei assim, me revela. Ele me fez essa lembrança, ele me deu a seguinte frase. Não fomos feitos para viver embaixo de teto. E a prova disso é que vivemos sob o céu. A palavra sob significa sob a proteção. Então, a pessoa que tá com dúvida, vai lá, vai para um lugar onde não tem nada, olha pra cima, vê se você vê limite. Se você não vê, por que que você tem? Por que que você coloca em você? Então, esse é um ponto muito importante. A gente tem que entender esses valores. E, claro, e o segundo ponto é, o que que você pode agregar de valor no seu produto para fazer as pessoas pagarem? Eu defendo muito a ideia sobre você tangibilizar o seu conhecimento. Legal. Porque, assim, eu vendo produto, eu tenho produtos de alto ticket. E eu até brinco com o pessoal da minha mentoria, que eu tenho muito cliente lá. Eu falo, gente, pode falar a verdade. No fundinho, vocês pensaram, no pior dos casos, eu vou ter minha apostila. Eles, Porque se você pode pegar aquilo que você está comprando, gera um valor. Porque, assim, nós temos dois lados do cérebro, tá? O lado racional, que é o lado da razão, e o lado criativo das emoções. Quem quer comprar é isso daqui. Ele quer comprar, ele quer gastar, ele quer viajar. É também o lado das ideias, é o lado da conexão com Deus. Sim. Esse é o melhor lado. Esse daqui é o da proteção. Ele é o que leva você... Ele executa, ele não deixa você fazer as coisas erradas, a sobrevivência. Só que esse daqui, ele tá o tempo todo criando motivo pra fazer o desejo desse. Então, eu quero comprar. Tá. Ela quer lá comprar uma bolsa da Chanel. Não, mas peraí. Putz, mas daí o criativo, não quero, gostei da racional. Não, mas peraí, o valor é alto. Não, mas faz sentido, porque você tá no meio ali e tal, pô, vai te trazer retorno. Você cria essa história pra justificar. Isso, ele fica buscando. Então, quando você quer comprar um produto caro, que você gostou, e tem um produto, o seu racional valida. Legal. Então, isso ajuda a pessoa a pagar. Ou pelo menos uma das partes. Sempre tem um mais racional na relação, gente. Sempre tem. Então, isso ajuda. Então, você trazer coisas, sabe? Agregar valor concreto. Outro ponto, sabe o micro resultado? Entregar pontos na sua jornada. Ó, a gente chegou aqui, ó. Olha o que você conquistou. Então, você vai desenhando esses pontos. Legal. Isso também é algo concreto. É como se a pessoa tivesse passado de fase. Igual a gente jogando videogame. E passei, agora vou pro próximo, né? Sim. Então, isso são coisas que agregam valor dentro do processo. Mas lembrando que tudo depende do que a pessoa vende. Sim. É produto? É serviço? É resultado? É acesso? O que que é? Entende? Total. E eu sei que você tem hoje vários produtos, mas sei também que você tem colocado bastante energia no mercado de mentoria em específico, tá ali, somos sócios na liga. Dentre tantos mercados, Mari, por que mentoria? Mentoria, pra mim, tá? É um jeito de você conseguir servir o mundo com o seu conhecimento infinito. O que a gente sabe não tem fim. Então, isso pra mim foi muito interessante, porque eu tinha uma trava, tá, Léo, sobre mentoria. Por quê? Eu sou uma pessoa muito intensa e prática. E aí, eu ficar um ano com o cara, né? Eu desenho meus produtos pra resolver a vida da pessoa um dia. Eu lembro a primeira pessoa que me pediu mentoria foi o Fernando, ele entrou na minha mentoria em 2022. Tinha acabado de entregar um super produto de 3 dias. Ele falou assim, e aí, qual que é o próximo passo? Eu, que próximo passo? Já sou casada, moço. Não tô querendo andar com mais ninguém, não. Eu não queria. Por quê? Eu não entendia que... Eu não tinha essa consciência que a gente tá evoluindo e eu vou ter algo pra ensinar pra aquela pessoa amanhã. Léo, se eu quiser hoje ensinar tudo que eu sei pra você, eu não consigo, porque nem eu sei tudo que eu sei. Então, se o meu conhecimento é acessado conforme a necessidade, eu preciso criar essa necessidade. Sim. Eu preciso servir, eu preciso construir, eu preciso criar um meio. Então, as pessoas, quando você cria uma mentoria, você tá criando um meio de você multiplicar o conhecimento que você nem sabe que você tem. Boa. Você tá vendendo um pedacinho. Você tá vendendo... estou vendendo você. Como que você vai vender sua mentoria e tal? Isso é o que você tá vendendo. Mas eu tenho certeza que numa conversa com você, você me responde mais 1 milhão de coisas que você nem lembrava que você sabia. E você só consegue fazendo isso tendo acesso, tendo, andando junto, né? Tendo um acompanhamento. E aí você vai... Essa história do transição de carreira e evolução, sabe como que eu desenhei? Dando mentoria. O Fernando ainda, tá? Né? Não sei se eu posso citar ele tanto assim. Ele trabalhava como CEO e tá atendendo agora como consultor. E aí ele teve uma fala que arranhou meu ouvido, falou assim, Mari, eu fiz transição de carreira. Espera aí. Por quê? Porque parecia que ele era uma pessoa inexperiente. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você nunca mais vai falar isso. Transição, parece que ele tá começando do zero, né? Não, poxa, você tem 20 e poucos anos de empresa. Você só não continuou lá porque não tinha mais como você crescer. Aí você foi crescer de outro jeito.
Você tá evoluindo, para. Porque senão parece que ele é uma pessoa Sim. inexperiente. E aí eu fui, desenhei, expliquei, vi que eu fiz isso na minha vida também, porque quando eu fui me comunicar, eu não falei que eu tava abrindo uma empresa, eu falei que eu dava aula pra quem não queria aprender, antes eu abria a cabeça pra colocar, hoje eu abro pra tirar. Eu fiz isso, mas super inconsciente. Sim. Então eu percebi que isso era um modelo mental meu e já criei um termo. Eu jamais tinha criado isso se eu não tivesse a mentoria, entende? Sim. Então Total. é uma fonte infinita do seu conhecimento para ajudar o outro e é uma troca, né? É um ecossistema ali que você cria de pessoas que pensam, que buscam, né, aquilo que você pensa, que querem aprender com aquilo que você tem, que você pode ensinar e conseguir colocar no mundo replicadores Sim. daquela mensagem, daquele ecossistema, pessoas que você confia. Muito Então, bom. enfim, muitos múltiplos benefícios. Uma outra coisa que eu vejo muitas pessoas travando, Mari, é com relação à concorrência. Então, assim, de um lado, vou trazer um exemplo comum aqui que todo mundo vai conhecer. De um lado, a gente tem, por exemplo, o Flávio, que consistentemente sobe o preço da WhatsApp. E do outro, a gente tem cada vez mais escolas de inglês surgindo. Mas dane-se a concorrência. Continua crescendo, continua aumentando o ticket, etc. E eu vejo quanto que mentoria é a mesma coisa. Pô, mas tem um monte de mentor. Ok, mas nem por isso eu dobrei o preço em um ano. Né? Então, assim, como lidar com a concorrência? Como lidar com a concorrência? Acho que essa é a pergunta. A única concorrência que você tem é com você mesmo, tá? Então você precisa cada dia buscar ser alguém melhor do que você foi. Pode ser batido, mas é verdade. Se você ficar olhando pro lado, você não anda pra frente. Tem como? Tem como você correr olhando pro lado? Não tem. Então, você precisa olhar pro seu. Cara, o que eu tô fazendo tá dando resultado? Tá valendo? Eu pagaria por isso? Uhum. E aí eu tenho um outro ponto, né? Eu não acredito em concorrência, porque eu falo que concorrência é competir a essência. Isso pra mim é impossível. Eu posso desenhar uma mentoria com os mesmos pilares que o seu. Eu posso pegar, eu posso copiar a Vai sua ser mentoria. totalmente Eu posso diferente. copiar a sua mentoria igualzinha. Na hora que eu vou falar, eu não consigo falar igual. Sim. Eu tenho uma imersão, eu tô indo pra 14ª edição. Eu tenho um método, eu tenho apostila, é o mesmo conteúdo. Pergunta se é a Cada vez mesma diferente. entrega. Não é. Cada história é um exemplo, cada coisa acontece uma semana, eu vou É contando, eu vou fazendo. O pessoal do meu time fala, nossa, mas foi diferente, né? Foi diferente. Porque se eu fizesse igual, não daria conta de fazer mais de uma vez. Isso. Nem você consegue copiar você mesmo? Total. Imagine outra Não, é pessoa. muito doido, porque entra no que a gente tava conversando, né? Essa semana eu fiz um webinário de dentro do carro, né? Que tava no trânsito. E no fim, porra, é meu método. Então, assim, é a mesma coisa. Mas a hora que eu terminei, eu falei, nossa, foi totalmente diferente, né? Porque você usa Então, exemplo diferente. ah, Aconteceu algo essa semana que você usa como exemplo sim, e tal. total. Então, assim, as coisas vão mudando, né? Sim. E você consegue explicar de outro jeito, você tem uma outra frente. Uhum. Porque o que acontece, né? No final das contas, qual que é a nossa função? É transferir a nossa visão de mundo. Uhum. Quando você tá na minha frente, a sua direita é a minha esquerda. Legal. E aí, quando eu vou ensinar alguém, eu vou conduzir alguém, eu vou liderar, não importa se essa pessoa ela é maior do que eu, se ela é menor do que eu, se ela é meu mentorado, se é o meu mentor, não importa. Eu preciso fazer a pessoa vir do meu lado e enxergar o que eu tô vendo. Boa. Eu vejo, Mari, que a palavra repertório não é uma palavra muito falada, mas principalmente quando eu faço podcast, que eu busco trazer pessoas que têm uma jornada real, essa é uma palavra que vem muito na minha cabeça. Pô, essa pessoa tem muito repertório. E isso te tira da vala comum total, né? As pessoas hoje, elas são muito superficiais, às vezes ela até faz um stories legal, mas na hora que você encontra, você fala, puta, não é bem o que parecia, Não tem né? assunto, você não consegue conversar, né? Não posso dar a segunda linha. Exato. Como construir repertório? Vivendo, né? Tendo experiência. Aprendendo com outras pessoas, vivendo outras culturas. Não tem como você construir um repertório se você não tá buscando por isso. Você tá lendo livros? O livro é uma maneira muito barata de você construir repertório. Esse livro aqui que eu fiz, cara, ele custa, vai arredondar para R$100, mas você tem acesso ao meu cérebro. Quanto que vale isso? Quantos cérebros que nós já tivemos acesso lendo livros? Então, o repertório, ele se constrói. Porque o que acontece? Já ouviu falar do termo campo semântico? Já. Campo semântico, o jeito que eu uso é um pouquinho diferente, eu uso no sentido de repertório. Por quê? Ele é um conjunto de informações, palavras, situações, sentimentos, visões, crenças que você recebeu durante a sua vida. Sim. Ele é o que te forma, tá? Sim. Só que é ele também que diz quem você vai ser. Então, se você tem no seu campo semântico, no seu repertório, só coisas negativas, como que você vai sair dali? Você precisa buscar
por outra referência, entende? Uhum, Outra uhum. coisa. Então, você precisa construir esse repertório. Então, você vai entrar numa mentoria, você vai participar de imersões, você vai participar de eventos, você vai consumir conteúdo, você vai ler livros, você vai buscar, você vai se preencher daquilo. Boa. Mas, também você tem que aplicar. Se Porque expor, não... pôr na Exato. prática, Porque não adianta você só construir as diferentes rotas, né? e você não fazer nada com isso. Então, você precisa Sim, aplicar. Eu fiz 3 faculdades, tá? Na terceira, eu falei, cara, tudo que eu sei, eu aprendi sozinha. sim. Então, parece que as coisas da minha cabeça faziam sentido. Uhum, uhum. Por quê? Eu comecei a dar aula com 17 anos, Léo. Eu dava aula na periferia, à noite, pra bandido e traficante. Caraca. Em sala de aula, não é... Sala de aula, de fato, é uma guerra. Porque se eu erro um dia, eu perco o ano com aquela turma. Imagina o ano inteiro entrar numa turma que não te respeita. Sim, Eu faz tive que sentido. aprender rápido. E eu não podia me dar o luxo de errar. Uhum. Quando eu errava, o preço pago era muito alto. Então, eu até falo, né, gente? Tem algum professor assistindo, quem deu aula, principalmente para sexto ano, você vai dar certo na vida. Não tem como, cara. Você não deu conta, entendeu? Eu falo que eu já tenho meu castelo no céu, vocês têm que construir de outro jeito, porque não é simples. Não é Sim, fácil dar aula. E na faculdade você não aprende a dar aula. Você aprende conteúdo. sim. Você não aprende o jeito que você fala, você não Uhum. aprende o que você não fala, você não aprende o que você sente, você não aprende que na hora que alguém te fala alguma coisa, você tem que ir pro céu, voltar, ir pro céu, voltar e sorrir, que você não pode falar bobeira, porque senão você traumatiza alguém o resto da vida. Sim. Isso ninguém te ensina. Então, isso é repertório, isso ninguém me ensinou. E eu vejo também que um Hum, dos maiores erros de pessoas que já têm muito resultado, porque eu hum, acredito que quanto mais resultado você tem, mais caro é seu tempo, ou seja, mais caro é fazer as coisas por conta. Então, olhando para sua jornada, olhando para quem está nos ouvindo, que muitas vezes a uhum, pessoa já tem um programa de mentoria ou ela quer criar, ah, o quanto é importante ela acessar um ecossistema, um programa que ajude ela dentro dessa jornada. O quanto que isso foi importante na sua jornada? Por exemplo, a gente tá junto no Class, uhum. né? Então, o quanto que acessar, seja alguns programas mais voltados a método, a ambiente, enfim, o quanto que isso foi importante na sua jornada. Cara, uma coisa que não volta é o tempo, né? Então, assim, você pode sim aprender sozinho, mas quanto tempo que vai levar? Eu vou dar um exemplo de uma situação, tá? Uhum. É, não vou citar quem é, assim, só pra não expor, mas essa pessoa foi e falou assim pra mim: Nossa, eu comprei uma mentoria, eu não gostei. Eu falei: É mesmo? Fala mais. Eu acho que eu poderia ter aprendido na internet. Eu falei, mas só pra entender, você não teve resultado financeiro? Não, não. Na mesma semana, eu tive o retorno praticamente que eu investi. Eu falei, ué, mas eu não tô entendendo, eu queria compreender. Porque eu achei o conteúdo ali um pouco raso e tal. Eu falei, mas você acha mesmo que na internet você tinha estudado na ordem que a pessoa te ensinou? Aí eu comecei a quebrar. Você saberia exatamente o que fazer, ou o que não fazer, o que faz primeiro, o que faz depois? Porque não é sobre o conteúdo ser simples ou Sim, complexo, é sobre ele ser eficiente. sim. Se você vai me dar um A mais B e isso vai me gerar dinheiro, que bom. É Porque isso. se eu não precisasse de você, eu já teria feito. Então, se eu Uhum, estou atrás de uhum. você, porque eu não sei fazer. Sim, Então, quando você compra uma mentoria, quando você busca algo, você não está simplesmente comprando um produto, você está comprando vida para você. Porque quanto que vale o seu tempo? Quanto que vale o sim, tempo com seus filhos? Quanto que vale o tempo com a sua família? Com o seu marido, com a sua esposa? Porque se você tá naquele lugar, é para você andar mais rápido e não perder tempo em lugares que não faz sentido. Custa caro. Quantos erros você teve que hoje você fala, olha, não fala desse jeito porque assim não sim. funciona. Olha, eu atendi 200 mil pessoas e eu percebi que essa técnica não funciona. Cara, eu fiz mais de 620 projetos, Léo. Loucura. Quando eu vou ensinar alguém como que a pessoa vai gravar o conteúdo, quando eu vou criar uma estruturação, é assim. Sim, Eu fiz uma ontem e o cliente falou, cara, mas eu tenho que estudar para aparecer. Eu falei, eu preciso do seu cérebro. Do seu cérebro. Ele, como eu falei, é só de você, mais nada. Aí, a hora final, ele falou, esse negócio vai dar bom. Eu falei, mas lógico que vai dar bom. Você tá achando o quê? Porque eu já fiz. Eu sim, sei. Eu faço isso todos os dias. Eu sei o que dá certo, o que dá errado. E cada novo erro, para mim, é um novo aprendizado. sim, É uma coisa que eu vou mapear, cara, esse caminho aqui, ó, tem variável. Então, você quer o quê? Você quer trilhar esse caminho sozinho? Ou você quer trilhar um caminho com alguém que já sabe o que funciona? sim, Aí é uma decisão. Agora, isso daqui custa dinheiro, é lógico que custa. Só que isso também sugere resultado. sim. E aí é sobre o quê? Você tá com medo de investir? Ou você não tem coragem de dar o seu melhor naquilo?
Boa. Então aí Faz vem. sentido. E agora vindo um pouco para a questão MLS. Hum. Conte-nos a sua visão sobre MLS. A gente teve recentemente um encontro presencial, como que tem sido fazer parte. Cara, a MLS, ela é o futuro, né, da educação empresarial. Então, eu acredito muito nisso. É uma bandeira que eu levanto já faz muito tempo. Então, estar com pessoas que também acreditam nisso, isso para mim é quase que um playground de tá. Então, é o futuro porque o que que acontece? Olha, em 5 anos, as empresas que não implementaram um educacional, elas não vão mais existir. O problema é que não é todo mundo que tá olhando pra isso. Sim, E aí, se a pessoa não começar a criar uma educacional dela logo, ela vai ter que pagar pra alguém fazer por ela. E daqui a 5 anos, isso vai ser bem mais caro. sim. Você tá achando que é caro agora participar de uma mentoria? E daqui a 5 anos, como que vai ser? Então, pra mim, ela tá criando essa base, esse futuro, juntando pessoas que têm a mesma visão e quem não tem, abrindo essa visão. Porque lembra que eu falei que a gente tem que Sim. transferir a visão? Cara, você não tá vendo, vem aqui, deixa eu te mostrar. Olha, vamos olhar pro mesmo lado, vamos juntos. Uhum. Porque sozinho a gente não consegue fazer as coisas. Então, estar ali com pessoas que têm esse propósito, há mais pessoas muito bem referenciadas, como o Flávio, o Joel, o Caio e todos os mentores, você Sim. e todo mundo que tá lá, porque não é pra qualquer um. Sim. Primeiro que quem decide ensinar tem que ter muito amor no coração. Se não tem amor, já não consegue, não. Que, ai, nossa, que vai lá e só ensina. Vai fazer, vai lá pra você ver se é assim. Tem que ter muito amor, você tem que ter Sim. vontade. Sim. Né? Porque muitas pessoas poderiam estar lá ganhando seu dinheiro e fazendo suas coisas, elas não precisam estar ali. Então, por que que Uhum. elas estão? Porque elas sabem que não pode parar nelas. Sim. Então, nós não somos seres egoístas. Primeiro, na primeira instância, nós somos, porque a gente precisa sobreviver. Mas depois que já atingiu um certo resultado, você fala, cara, de que serve tudo isso pra mim? Sim. Eu preciso colocar pra fora, eu preciso. A gente começa assim, cara, eu preciso colocar. Se você não coloca pra fora, você explode. Você Sim. fala, meu, eu preciso. Então, pra mim, a MLS, ela é isso. Ela é um ecossistema voltado pra trazer a consciência das pessoas de que o conhecimento que nós carregamos, ele é tão valioso que ele pode mudar o mundo. Nossa, ficou Até bonito, parece hein? que você é poética, né? Até parece que uma coisa. Ficou bom esse corte ainda. Dá até pra ser fundo de vídeos? Ô, Mari, uma coisa que eu vejo as pessoas também errando é. E eu acho que isso até é muito pelo que tem algumas pessoas que falam na internet, né? De que você, de certa forma, não pode se cobrar, que não pode ter pressão e tal. Só que, por outro lado, a hora que a gente olha o grupo da MLS, eu falo pra Mayara, pra minha esposa, eu falo, você tira porrada e bomba, né? Você fala, caraca, é pressão. Mas é uma pressão boa que nos faz crescer. Uhum. Então, eu vejo que muitas vezes a pessoa foge da zona de pressão. Mas eu acredito que é a zona de pressão que te lapida, que te transforma na pessoa que você tem que se transformar para ter o resultado que você quer ter. Como foi para você? Foi importante se colocar em ambientes de pressão, você se expor, você se permitir errar, enfim? Lógico, porque daí você olha assim, cara, peraí, tem alguém conseguindo. Esse negócio funciona. Se alguém conseguiu, eu também consigo. É aquele negócio, né? A quem faz a primeira vez é o aventureiro. Os próximos, eles estão seguindo o método. Sim, Se funciona para um, vai funcionar para o outro também. É claro, muitas vezes você tem que ajustar e fazer diferente, sim. mas isso é importante. E também todo mundo tem que entender como cada um funciona, tá? Uhum, Você pode olhar aquilo como inspiração, você pode olhar aquilo como pressão, você pode olhar aquilo como cobrança, você uhum. pode olhar aquilo como meta. Cada Sim. um tem o seu, entende? Legal. Só que a questão é, você sabe por que que as pessoas elas desistem das coisas? Ah, Não é porque elas têm medo de errar. Não é porque elas têm medo de não conseguir. Elas têm medo de dar o melhor e não ser o suficiente. concordo. Então, se pergunta pra alguém que deu o melhor, se deu o resultado. Não, a pessoa ela parou ali na metade, ela parou num terço. Ah, não, porque ela tá com medo. Vai que eu faço exatamente o que ele manda e mesmo assim eu não consigo? Aí lascou. Aí você é verdade. o patinho feio do grupo. É verdade. Mas se a pessoa fizer, ela vai conseguir. Só Sim. que, lembra o racional? Ele vai protegendo. Não, cara, aí você vai se expor Sim. demais. Não, Uhum, para. uhum, Você vai fazer o quê? uhum. 300 ligações? É melhor você continuar sendo o melhor da cidade de 10 mil habitantes do que ir pra cidade Sim, grande, né? cidade grande. É. E ser uma pessoa que tem que E se aprender. comparar. E Legal. outra, quando as pessoas vão mostrar, né, Léo? A gente mostra aquilo que a gente quer. Sim. Eu brinco, eu falo assim, gente, cada evento que eu vou, eu sinto que eu não sei de nada, porque o pessoal mostra o lado deles bom, e é tão bom ver o lado bom do povo, né? Mas eu sei que tem coisa que as pessoas Sim. têm que aprender, mas quando a gente mostra de fato, eu vou mostrar meu lado bom. Sim. Eu vou mostrar meu lado ruim pra quê? Deixa eu Sim. melhorar ele, uai, ficar mostrando pro povo. Sim. Então, assim, é isso, e a pessoa se esquece que quando ela vai conversar com os outros, ela também mostra o lado bom dela. Boa. E aí, quando ela vai ver o lado bom das pessoas, ela se incomoda, mas peraí, ela tá mostrando o lado bom dela também, deixa ela mostrar. Muito bom. Sem dúvida.
Antes de eu puxar você pra falar do livro e deixar uma mensagem final, que eu vou falar qual que é, o que que eu queria te ouvir na mensagem final, eu vou mudar completamente o assunto, que não estava programado, Tá bom, mas eu conheci um livro seu que me trouxe a esse assunto. tá bom. Ao longo dos últimos anos, Mari, e para quem me acompanha, aqui eu não costumo falar muito sobre isso, mas enfim, para quem me acompanha no Instagram, isso fica mais evidente. Eu, minha esposa, enfim, a nossa família tá num movimento muito forte de busca por crescimento espiritual, de certa forma, né? E eu fiquei muito feliz ao saber, né, da sua jornada. E eu queria ouvir de você, para quem nos ouve, e sente um desejo de, pô, eu gostaria de me conectar mais com Deus, eu gostaria de conhecer mais de Jesus, e enfim. Como fazer isso? E qual a importância disso? Como foi pra você? É, todos nós somos seres divinos, tá? Então, todos nós carregamos um pedaço do céu. A questão é, o que que você tá fazendo com isso? O que que você tá fazendo com esse pedaço que você carrega? Boa. Só que a gente tem uma sede por isso. Só que ninguém ensinou a gente como fazer. Poucos, né, lugares ensinam, de fato, como fazer. Sim. E por que que eu sei disso? Porque eu tive essa busca. A minha vida inteira eu sempre fui uma pessoa muito, com o espiritual muito aflorado, tá? Busquei em vários lugares, não consegui me encontrar e eu comecei essa busca sozinha. E nessa busca, eu tinha um desejo no meu coração, Léo, muito forte, que eu queria saber por que que Deus me criou. Legal. Só que eu falo que o meu desejo ele era muito grande, ele não era aquele querer que todo mundo quer perder uns quilinhos, mas come brigadeiro todo dia. Eu queria com todo o meu coração, Legal. sabe? E aí eu conversava com as pessoas, não tinha resposta e eu tive um momento de loucura ou lucidez, que eu falei assim, aqui na Terra ninguém vai conseguir me ajudar, eu vou procurar no céu. Deus deve saber por que que eu existo, porque ele me criou. Eu Legal. abri o Google e escrevi assim, como falar com Deus. Sério? É real essa história. Quanto tempo faz? Isso foi em 2020. Legal. E eu falei assim, cara, o Google não tem essa resposta. Poxa, Google, eu fiquei chateada. Porque eles começaram a me trazer coisas que eu não Ainda se tivesse o compreendia. chat GPT já, né? Não tinha. E aí, eu tinha um desejo no meu coração, Léo, que eu queria que Deus descesse na sala da minha casa, sentasse no meu sofá e falasse, filho, eu te fiz pra isso. Tá. E eu gosto de dar esses detalhes, porque às vezes as pessoas, elas estão banalizando o querer. Eu quero me espiritualizar mais. Eu quero. Mas o que que você tá fazendo? Legal. Entendeu? Sim. O que que você tá fazendo por isso? Porque a Querer conexão é todo mundo quer, individual. né? Todo mundo quer tudo. E aí eu fui por essa busca, não achei, comecei a buscar do meu jeito, fui tentar ler a Bíblia, não tive uma boa compreensão, porque não é um livro assim, né? Sim. Fui tentar meditar, dormir, essa parte é importante, e eu poderia ter desistido, mas eu fui do meu jeito, eu fui entendendo que eu tinha uma voz, eu fui desenvolvendo, e sempre achando que eu era louca, que era coisa da minha cabeça, que eu tava viajando, e aí eu lembrava, eu sou formada em matemática, eu não sou louca, então eu ficava nessa briga. E o que acontece? Quando você quer algo, a primeira coisa é querer, tá? É até isso que eu falo nesse livro. Você tem que querer, mas tem que querer com todo o seu coração. Querer é Sim. decisão e decisão é ação. Qual ação você está tomando para isso? Poxa, eu quero me espiritualizar mais. Eu quero ouvir Deus. Mas o que você tá fazendo na sua rotina para isso? Sabe? Sim. Aí você tem que se permitir fluir. Esse que é o ponto. É o mais difícil. O que é o fluir? Você sente de falar as coisas, fala. Você sente de fazer, faz. Não faz muito sentido. Tipo, você tá, sei lá, no meio do podcast, você tá falando um assunto, pô, sentir de perguntar, se eu vou perguntar. É o fluir. Ele não faz muito sentido. Sim. Você tem que se permitir fluir. E nesse fluir, eu comecei a viver experiências sobrenaturais. Eu comecei a receber mensagens. Eu comecei a ver coisas, a ouvir coisas. E eu ficava assim, eu acho que eu tô louca, mas calma, eu tô fluindo, alguma coisa acontecendo. E eu comecei a ter visões. E o que aconteceu? Eu poderia falar um livro gigante sobre isso, tá? Mas, até que no dia do meu aniversário, dia 3 de novembro de 2020, Deus me contou em poesia que eu ia ser a mãe da minha filha. E a poesia era assim: sorria, menina, sorria. Hoje é o seu dia. Acorde, levante com ousadia. Chegou o momento que você queria. Você será a mãe de uma linda menina. Sorria, mãe. A partir de hoje não serás apenas filha. Será a matriarca de uma grande família. Sorria, minha eterna menina, sorria. Eu desabei de chorar, mas eu ainda achava que era coisa da minha cabeça. Só que eu experimentei, Léo. Quando você quer algo com todo o seu coração, você se permite fluir e você experimenta, você vai fluir mais, porque você quer mais aquilo. Então, eu entendi que estava acontecendo uma coisa. Eu me permiti fluir, eu não contei pra ninguém. Falei, cara, alguma coisa tá acontecendo, eu tô louca mesmo, mas vamos buscar por isso. Eu escrevi um livro inteiro em 6 dias.
Caramba. 170 poesias. Todas espirituais. Todas com conhecimento que até hoje eu não tenho. E aí foi quando eu perguntei pra Deus. Eu falei, o que que é isso? Ele falou pra mim, são palavras dos céus. Eu falei, mas o que que é pra fazer com isso? Ele falou, é pra você trazer as palavras dos céus pra terra. Eu não entendi, mas eu abri minha empresa com esse nome. E aí, desde então, eu venho nesse propósito, mas eu não contava isso pra ninguém. Porque eu achava que ninguém queria saber disso. Até que um belo dia... Traz o livro pra gente. Nossa, né? Esse daqui. Tem só 2 poesias que eu não escrevi nessa semana, tá? 2. Caramba. E aí, eu falei assim, o que que é pra eu fazer com isso? Né? Eu não entendi muito bem, mas eu segui fazendo. E aí eu não contava as coisas, Léo. Eu guardava pra mim. Isso também é importante, porque lembra que eu falei? O nosso dom, ele foi feito pra servir o mundo, não é pra você. Você não escreve pra você, eu não escrevo pra guardar pra Sim. mim. Eu escrevo pra servir o mundo. E aí, um dia em oração, eu perguntei pra Deus algumas coisas e ele respondeu assim pra mim, bem doce. Como faço pra te honrar se você esconde meu poder? É a última poesia desse livro, tem mais coisa. E ainda completou, o que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Então, as pessoas, elas querem se espiritualizar, querem se conectar com Deus, mas tem alguém do lado dela que ela pode ajudar, que ela pode dar uma palavra, ela não faz nada. E para definir isso, Deus me deu um poema que é o meu mantra de vida, tá? É assim, quando for ouvir o mundo, pense, será que Deus diria isso para mim? Quando for agir no mundo, lembre-se, será que no céu eu agiria assim? Muito bom. Se a resposta for não, ignora. Pede desculpa, volta atrás. Quantas vezes lá na empresa, às vezes eu falo alguma coisa e falo, gente, para lá, no céu não falaria assim, não. Oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Não tem problema, Sim. porque nós estamos em busca de Sim. algo. O problema é você saber daquilo e você ter uma intenção ruim. Então, para mim, o espiritual, ele não é uma religião. O espiritual, ele não é uma busca. O espiritual é o que faz a nossa existência. É a nossa missão, é o nosso caminhar. Eu saio da minha casa, eu acordo para servir alguém com algo que Deus me deu. Cada um carrega uma luz, uma centelha. E eu tenho a opção. Eu vou fazer ela brilhar mais forte ou eu vou deixar ela apagadinha? E a gente tem que fazer isso nas pessoas, porque as pessoas estão morrendo nos seus próprios medos, nas suas próprias inseguranças, nas suas próprias indecisões. E elas precisam olhar para você e falar assim, cara, ele conseguiu. A gente nasceu na mesma cidade. Eu também consigo. Pô, eu tirava uma nota maior que ele na escola. Eu vou conseguir também. E não olhar e falar assim, nossa, mas quem que é esse cara? Sim. A gente tem que se inspirar em quem deu certo e não julgar o porquê que ela tá ali. Ela não tá em evidência porque ela fez algo de errado. Ela tá em evidência porque ela ajudou muitas pessoas. Sim. Então, para mim, é isso, é sobre isso. Eu busco cada vez mais por isso. Eu tenho uma leve cobrança, né, de gerar mais conteúdo. Eu fiz esse livro Conexão Divina. Eu gravei áudios, que tá até no Spotify, lendo cada um. Assim, quem me conhece sabe que a minha agenda é bem corrida, mas é isso, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Por que que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que ajudar as pessoas. Então, eu fecho a minha imersão, sempre levando uma mensagem. Eu, segundo as pessoas, né, que definem, elas falam que eu sou uma profeta, eu recebo profecia para as pessoas, eu falo as profecias para as pessoas. Segunda-feira mesmo, eu tava aqui nesse podcast, gravando um podcast cristão. Do nada, no meio do podcast, recebi a profecia, falei, chorando, e é isso. Aí, meu Deus, o que é isso? E é muito importante, por quê? Eu sou uma pessoa racional. E quando as pessoas veem alguém racional falando isso, Verdade. quem é racional também vai se conectar. Então, cada um vai se conectar de um jeito. E pra gente fechar esse assunto que é muito importante. Eu não sou contra religião, eu não sou contra igreja, pelo contrário, salva muita gente. Mas eu sou contra você colocar o seu relacionamento na mão de outra pessoa. Sim. Eu conheci você. Imagina se cada vez que eu vou falar com você, eu precisasse perguntar pro Rafa. Ô, Rafa, fala pro Léo, o que que ele acha de tal coisa? E aí, eu sempre tenho um Faz intermediário. Você vai me ver e vai me conhecer pelos olhos do outro, não pelo seu. Legal. E o relacionamento, ele se constrói com intimidade. E pra eu ter intimidade, eu tenho que ter o seu WhatsApp. Sim. Ou seja, todo mundo aqui tem um WhatsApp de Deus. Mas será que você manda mensagem? Boa. Então, eu vejo muito que as pessoas querem colocar Terceirizar, intermediários, sim. terceirizar. Não, mas eu vou lá todo domingo. Eu vou tal coisa. Para. Sim. Relacionamento. Não, isso é outra coisa. Sim. Isso é outra coisa. Sim. Tá? Como que tá? Como que tá a sua conversa? Você conversa? Eu converso. Eu brigo. Às vezes eu não escuto. Às vezes eu escuto e falo... Eu sinto uma coisa errada. Eu falo, Deus, por que eu tô sentindo isso? Por que isso tá acontecendo? Teve uma vez, isso é bem íntimo, mas eu senti de compartilhar. Eu tenho uma filha pequena.
Eu amo a minha filha. Mas teve um momento da minha vida e do trabalho que eu chegava em casa e eu não conseguia ficar perto dela, Léo. Você imagina isso pra mãe? Ela queria brincar e eu não queria, eu queria sair. Sim, E aí eu falei assim pra Deus, falei, Deus, por que que eu tô sentindo isso com a minha filha? Isso não é meu, isso não é de sim. mim. Por que que eu tô sentindo isso? Me mostra. E eu escrevia. Por que que eu tô sentindo isso? O que que tá acontecendo? O que que eu tenho que tratar? O que que eu tenho que fazer? E eu entendi. Ele me revelou uma situação na minha infância que aconteceu com a minha mãe que tava fazendo eu me sentindo assim. Caramba. Se eu não questiono, Léo, como que eu vou saber? E Sim, aí, o que que vai acontecer? Vai endurecer meu coração. E a sim, partir do momento que endureceu meu coração, acabou. sim, Eu não existo mais, eu não sonho mais, eu não sim. ajudo mais, eu nem vou levantar da minha cama, porque a minha vida perde todo o sentido. E muitas pessoas estão por aí perdendo o sentido, mas não estão fazendo nenhum questionamento. Esse que é o problema. Sim. Muito bom, Mari. Estamos, né? Bem, você. Não, mas é É isso. E eu acredito muito. Eu falo que, é, no fim das contas, falando agora especificamente do meu movimento dos últimos anos, até profissional, mas amarrando nisso, Uhum. eu verdadeiramente vejo que, pô, maravilhoso, mentoria, margem 70%, mas, cara, é um poder muito forte de você acessar multiplicadores, principalmente quando a gente olha para o cunho empresarial. Pô, imagina assim, Mari, a gente tem lá na MLS 4.000 clientes. Imagina que desses 4.000 clientes, sei lá, tem uma média de 15 colaboradores. Uhum. Velho, são 60.000 pessoas. Tendo impacto direto, se você juntar as famílias. Então, quando a gente consegue, dentro do programa, junto com o método, vamos colocar assim, levar princípios e valores, levar esse despertar, esse tirar do piloto automático, né? Eu acredito que você, ao mesmo tempo que está cumprindo uma missão muito grande de contribuição, é aquilo que você falou no começo, né? Uhum. Quanto mais você está levando, mais volta para você também. Você me lembrou de uma frase que eu fiz que é assim: Pai, me tira do automático e me faz agir no seu manual. Muito bom. E é isso. Eu no meio da minha mentoria, comecei a ensinar o povo a profetizar, Léo. O que que faz comigo? E o mais da hora é que o pessoal queria aprender. Da hora. Entende? Então, Sim, assim, as pessoas, elas aceitaram caminhar com você por sim, algum motivo. Então, tem alguma coisa em você que elas gostam. Você sim, tem que ser você. E se eu falar alguma coisa que alguém não gostar, poxa, me desculpa. Eu tô aqui fazendo o meu sim, melhor. E é isso. O sim. que que cada um tem, sabe? O que que você tá fazendo com a vida que Deus te deu? Né? O que que você tá fazendo com o poder que Deus colocou em você, que o Uhum, dom que uhum, Deus colocou em uhum, você, você uhum. tá guardando? Por quê? Boa. Mário, eu vou trazer essa mensagem final num molde que me veio na cabeça de fazer, que na verdade eu já vi o Caio fazendo, nunca fiz isso no Tá? podcast, mas quero te perguntar. Ele fala assim: se você tivesse Hum, a oportunidade de enviar um áudio para todos os WhatsApps do planeta, uhum. esse áudio que você vai falar agora, todo mundo do planeta vai ouvir. O que você falaria? Não importa o tamanho? Rápido, né? É, rápido. Tá. Eu faria a seguinte pergunta. Quando você nasceu, você foi escolhido a dedo. Entre várias pessoas, você foi escolhido, o seu dom foi colocado, foi desenhado, para você poder multiplicar isso com o mundo. E a pergunta é: se existe um poder dentro de você, por que ele ainda não está sendo exposto e sendo multiplicado no outro? Porque você que está aqui assistindo a gente, todo mundo, você é uma pessoa incrível, mas o mundo só vai saber se você contar. Enquanto você não tiver coragem de abrir a boca para colocar para fora que está dentro de você, existem pessoas que estão deixando de viver porque ainda não te conheceram. E todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se de quantas pessoas você fez continuar. Muito bom, Mari. Parece que faz poesia, né? Obrigado pela sua. Pode até trabalhar com isso, Pois viu? vai ver. É. Obrigada a você, é um Muito prazer estar obrigado pela sua aqui. presença. Espero que tenha gostado, o pessoal tenha Muito, gostado. Gosto muito de compartilhar meu conhecimento. Obrigado pelo convite. muito bom. Pessoal, espero que tenham aproveitado. Final intenso, né? Muito feliz por estar conectando com pessoas tão diferenciadas. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilha com as pessoas que você conhece, como a Mari disse. Não vou nem falar que tem mentoria, mas que tem empresa, porque no fim todo negócio é um negócio de educação. Tenho Compartilha certeza com todo que mundo. Pensa em 10 pessoas e compartilha. Manda, não explica por quê. Fala, assiste, depois a gente conversa. Assiste primeiro. é isso. É isso? Muito bom, Mari. Bom. Tamo junto.